Olá, esse é o nosso Papo de Arouche na Rádio Muriqui, trazendo aquele comentário, aquele bate-bola sobre política internacional e nacional. Enfim, o grande assunto da semana foi a renúncia da Theresa May da chefia do governo britânico, né? E esse processo de saída dela começa a partir do dia 7 de junho, onde provavelmente o seu substituto deva ser Boris Johnson, ex-ministro das Relações Exteriores britânicas. Enfim, com uma vírgula, ele é bem mais duro que May. Inclusive, ele é chamado de um bloco, né, um posicionamento do Brexit duro. Ou seja, ele não aceita, né, a maneira amigável de saída da União Europeia, assim como veio tentando May. May ficou 3 anos na chefia do governo e durante esses 3 anos foram 3 tentativas, né, de ratificar o Brexit, inclusive com referendos. Ela não conseguiu. E devido a essas 3 tentativas que não foram produtivas, ela resolveu sair e entregar o cargo britânico. Lembrando que o Reino Unido tem 16 regências, né? E dentro da Europa, né, teve que ser administrada também a ideologia de cada país que está sob a governança da rainha, né? E principalmente Gibraltar e Irlanda, em momento algum, concordaram com essa saída do bloco da União Europeia, até porque existem alguns problemas ali administrativos entre os países, né? Entre Gibraltar e Irlanda e o próprio Reino Unido, né? Enfim, o grande motivo do Brexit é justamente uma maneira mais nacional, né? Um posicionamento mais nacionalista que, se pegarmos bem, se colocarmos isso hoje no papel, vamos perceber que a Europa praticamente, quem sabe até globalmente, o mundo está sob esse posicionamento. Um posicionamento conservador e consequentemente nacionalista. E esse é um dos motivos, aliás, o principal motivo para o Brexit, ok? A política de migração, que o Reino Unido não concorda, né? Esse abraço a refugiados, que também não concorda. Quando eu falo Reino Unido, o povo inglês, né? O povo britânico não concorda com a imigração, né? Que é a migração ilegal, né? Então isso, de alguma forma, começou a gerar esse tipo de ideologia no povo britânico, que resultou no Brexit, que tem até outubro para ser ratificado nesse ano ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fora isso, aconteceram as eleições parlamentares na União Europeia, onde, dentro dos 28 países, a maioria ficou exatamente com os nacionalistas e outra parte com os eurocéticos. Eurocéticos são aqueles que não concordam, que não acreditam no bloco da União Europeia, né? E os nacionalistas, mais uma vez, repetimos, aqueles países que são contra a imigração, contra o abraço aos refugiados, com várias e várias questões, várias vertentes, né? Principalmente aí dizendo que sobrecarrega a economia do país, né? Então, as eleições começaram dia 23 e acabaram ontem, dia 26, no domingo, com a maioria nas mãos dos partidos nacionalistas. Enfim, também aconteceram as eleições na França, onde Le Pen conseguiu superar Macron. Le Pen já havia chegado perto de Macron nas últimas eleições. Dessa vez, ela conseguiu superar Macron, falando ainda que ela tem o partido dela, o Partido Conservador, do qual ela faz parte, ele tem a liderança dentro do bloco da União Europeia, e agora ela conseguiu superar Macron, que tem um pensamento mais globalista, né, mais humanitário, mais algumas pessoas, até alguns filósofos políticos diriam até que ele tem um posicionamento um pouco socialista. Enfim, eu não concordo, porque acredito que hoje essa ideologia sociopolítica posicionando os esquerda e direita, os socialistas dos capitalistas, são hoje em dia essa percepção ela é um pouco modificada, vamos dizer até melhor, atualizada. Então, dessa forma, mais uma vez, vem se tornando maior o bloco nacionalista dentro do universo europeu. Temos o Orbán, que também ratificou a vitória dele nas eleições na Hungria, que é nacionalista, extrema-direita, né? Temos na Polônia, temos o Matteo Salvini na Itália,
né, do partido Liga Nord, que é, hoje em dia, a principal liderança europeia e vem cada vez mais ganhando proporção dentro da política no ambiente europeu, e isso é muito importante porque Merkel e Macron vêm perdendo suas forças e eram os únicos que tinham um pensamento mais liberal quanto à migração ilegal, quanto ao abraço aos refugiados. E essa percepção vem caindo e a tendência é que os países nacionalistas venham colocando os seus objetivos em primeiro lugar. Isso, fazendo uma previsão rápida, daqui a um ano à frente, poucos países serão aqueles que não serão, né, sendo redundante, poucos países não serão nacionalistas. A maioria, sim, o conservadorismo está na frente. Isso é uma tendência mundial que, inclusive, dá reflexo aqui no Brasil, tem reflexo nos Estados Unidos, lá com uma política particular dos Estados Unidos, né, estadunidense. Enfim, avaliando a política internacional que conseguimos, de repente, perceber a nossa aqui no Brasil. Chegando ao fim do nosso papo de hoje, né, nessa conversa aqui que temos, ratificamos aí, né, na Itália, Matteo Salvini, ratificou vitória. Na Hungria, Orbán, também nacionalista. Le Pen, na França, certo? No Reino Unido, provavelmente Boris Johnson, mais conservador ainda que May, ou seja, o bloco está se fechando, a Europa vem se tornando cada vez mais nacionalista, cada vez mais conservadora.